Na física existe uma diferença entre peso e massa, e entender essa diferença é o primeiro passo, é um dos passos mais essenciais quando a gente começa a estudar física, ali no ensino médio, principalmente quando a gente entra no estudo de leis de Newton. Nesse vídeo aqui eu vou diferenciar as duas coisas com exemplos que eu espero que fiquem didáticos e que você entenda no final do vídeo justamente essa diferença entre peso e massa. Vamos começar definindo peso. Bom, se eu pegar esse livro aqui e eu simplesmente soltar ele, é natural, a gente sabe que este livro aqui, ele vai naturalmente cair para baixo. Este livro aqui vai cair, para baixo, na vertical para baixo, porque existe uma força nele que atua justamente nele, que faz ele ser puxado para baixo. E esta força a gente chama de força-peso. No dia a dia, a gente pode chamar essa força de força da gravidade, e tem tudo a ver com isso. Em termos técnicos, força-peso é a força que a Terra faz nos objetos para puxar eles para o seu centro. Então, tudo que está aqui ao meu redor, ao redor de você, está sendo puxado para baixo, para o centro da Terra, com essa força peso. É natural ter a dúvida, de, por exemplo, esse monitor aqui está paradinho em cima da mesa. Ele está sendo puxado para baixo? Ele está, mas ele justamente não cai porque é apoiado na mesa. Mas mesmo assim existe a força peso nele, ou seja, a força com que a Terra puxa ele para baixo. Então, recapitulando aqui, peso é uma força e é a força com que a Terra puxa os objetos que estão na sua superfície para o centro da Terra. É uma força. Agora vamos definir massa. Se eu pegar aqui, por exemplo, o livro de novo e uma borracha aqui, qual dos dois eu tenho que fazer um maior esforço para, por exemplo, colocar eles em movimento? Então eu tenho que pegar esse livro aqui, dar um empurrão para ele entrar em movimento, e pegar essa borrachinha aqui também, fazer uma força nele para dar um empurrão e a borracha começar a se movimentar. Qual desses dois objetos eu tenho que fazer um maior esforço? Naturalmente a gente tem em mente que seria esse livro aqui, porque ele é mais, na linguagem comum, ele é mais pesado. E justamente ele é mais difícil de ser colocado em movimento por conta da sua massa. Então a gente pode entender massa como uma propriedade dos corpos, uma propriedade própria deles, O meu corpo, este monitor, a mesa, é uma propriedade dos corpos que indica essa dificuldade de você colocar os objetos em movimento ou de você parar um corpo ali que está em movimento, que já está em movimento. A gente chama essa dificuldade de inércia na física. Então, massa está totalmente relacionada com inércia. A gente fala que massa é uma medida de inércia. E como eu mencionei, massa é uma coisa própria dos objetos, dos corpos. Então, a minha massa é uma propriedade do meu corpo. A massa desse monitor é uma propriedade dele. Então, tudo que tem massa é uma propriedade própria. E massa a gente mede em quilogramas. Então, quando você vai e pisa numa balança e mostra ali, por exemplo, 80 quilogramas, aquilo ali é a sua massa. Então, para dar uma recapitulada no conceito de massa, massa é uma medida de inércia, e a inércia de um corpo mede o quão difícil é de você colocar um corpo em movimento ou de você parar esse objeto. E é uma propriedade do próprio corpo. E peso, que a gente definiu por primeiro, e massa, que a gente acabou de definir, estão totalmente relacionados por uma formulazinha, que é a fórmula da força-peso. E peso, para a gente calcular peso é igual a massa do objeto, peso definimos, massa definimos, vezes essa letrinha G, que a gente chama de aceleração da gravidade. Quando a gente faz os cálculos de força-peso, na física, a gente atribui o G, essa letrinha G, que é a gravidade, ao valor de mais ou menos 9,81. Então, voltando ali ao exemplo da massa na balança, se sua massa é de 80 kg, a gente pega esse 80, multiplica por 9,1
E a gente tem o resultado, deixa eu fazer a conta aqui, 80 vezes 9,81, a gente tem um peso de 784,8, olha só. Então, a Terra puxa uma pessoa com 80 kg para baixo com uma força de 784,8. Então, um compilado aqui de toda essa explicação, peso é uma força e massa é uma medida de inércia. No dia a dia, a gente não precisa ficar nesses termos técnicos e falando, a minha massa é 80 kg, ou peso é a força que me puxa para baixo, que é o valor que a gente calculou ali. A gente justamente, simplesmente usa peso para uma coisa pesada, uma coisa que tem uma massa muito grande, está totalmente ok para a linguagem do dia a dia. Espero que você tenha gostado, que tenha ficado clara essa diferença entre essas duas coisas. E no próximo vídeo eu vou comentar sobre o comportamento físico de um objeto em queda. Se você pegar essa borracha aqui e soltar, a gente vai comentar sobre o comportamento físico dessa queda livre dessa borracha. Então no próximo vídeo a gente se vê com esta explicação.